Olá, como está? Meu nome é Sara e esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu ainda nem decidi, pra falar a verdade, o nome do canal, mas quando esse vídeo, tiver postado, aí já vai ter um nome, né? Aí nos próximos vídeos eu já falo, você está no... E aí, enfim. Mas hoje eu decidi gravar esse vídeo assim, de uma forma muito espontânea, pra falar a verdade, sabe? Mas Deus tocou muito no meu coração para realmente colocar essa ideia de criar um canal no YouTube falando sobre Ele e sobre as coisas de Jesus. E que era isso, né? Então eu decidi criar, eu decidi dar esse primeiro passo e seja o que Deus quiser. Eu já tô aqui com a minha xícara de chá, tá? E se você não tá com a sua xícara de chá, com a sua água ou com o seu café, seu suco de laranja de uva, pegue que a gente vai ter um papo sobre devocional. Não ligue porque eu tô um pouco gripada hoje, né? Na verdade eu meio que saí dessa gripe, só que o pós-gripe é sempre, né, um pouco complicado. Então se eu ficar todo o tempo, não liguem. Bom, se você não está com sua Bíblia aí, eu aconselho que você pegue porque a gente vai ler bastante hoje a Bíblia para falar sobre esse assunto. Eu gostaria que vocês abrissem em Tiago 4:8. Tiago 4:8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Bem aqui. Essa passagem é uma passagem que quando eu li, eu achei ela super, hiper, mega motivadora até, sabe? Porque aqui é uma certeza de que se a gente der o primeiro passo de se aproximar de Deus, Ele vai se aproximar da gente. E isso me deixou muito feliz quando eu li. E o que isso tem a ver com devocional? A definição de devocional é tirar um tempo para passar com Deus. Basicamente isso é a forma mais básica de descrever um devocional. É você tirar um tempo de devoção a Deus, um tempo de que você olha e fala: eu quero separar esse momento do meu dia para Ele. E nada vai tirar ou substituir esse tempo. Sabe? Esse tempo é fixo exclusivamente para Deus. Isso é um devocional. Isso é você tratar a Deus como prioridade, como algo indispensável na sua rotina, algo indispensável no seu dia, literalmente. E o devocional, ele nos aproxima de Deus. Por isso que eu acho que eu quis realmente começar com Tiago 4:8, justamente por isso, porque o devocional, ele nos faz criar uma intimidade ainda maior com Deus. Uma intimidade mais intensa, sabe, com Deus? Porque através do devocional, através desse tempo separado para Deus, esse tempo exclusivamente de Deus e para Ele, a gente cria conhecimento de quem Ele é. A gente começa a realmente saber quem é o Deus que nós tanto amamos, que nós tanto, sabe, fala Maranata, hora vem, Senhor, eu te amo, eu te adoro, Jesus Cristo. Mas é através do devocional que a gente tem a oportunidade de conhecer quem Ele é, sabe? Então, essa é a importância maior do devocional. A importância de que é através do devocional que reconhecemos quem Cristo é nas nossas vidas. Porque Ele fala exatamente quem Ele é aqui. Ele fala exatamente quais são os atributos dele aqui, sabe? E é através da palavra, é através do tempo de Deus, através do tempo com Deus e tudo que a gente descobre quem Ele é em cada detalhe, do mais simples, sabe? Não precisa nem ser aquela coisa de tipo, fulano, e aí você responde isso aqui. Não, é no simples, sabe?
sabe? Um versículo, um tempo que você tira para falar com Deus, um tempo que você tira para realmente expor as suas fraquezas e expor como foi o seu dia e tal, a gente já conhece ele. Por exemplo, quando eu tô fazendo devocional, muitas das vezes eu chego falando um monte de coisa para Deus. Já aconteceu de eu falar que o meu dia não foi tão bom, que algumas coisas me deixaram muito tristes, que eu fiquei muito triste por isso. E através desse meu tempo em que eu fiquei aqui no meu quarto com a porta fechada, desse tempo pessoal com Deus que eu descobri e que eu conheci que o meu Deus, Jesus Cristo, o Deus Pai, Ele é um Pai que cuida, sabe? É através desse tempo que eu tirei com Ele. Aquilo que eu tava sentindo, ele meio que tipo, sabe? Veio com todo amor e carinho e me abraçou. Né? Eu não senti literalmente algo me abraçando, mas eu senti, tipo assim, como se fosse uma paz de que, tipo, meu dia foi triste, porém, Deus está comigo. E é ali, sabe, que você sente aquela coisa como se estivesse flutuando, que você tivesse... Sabe quando você tá ali no mar e aí você tá na praia e tal, você fica no mar o dia todo, e aí quando você deita de noite, né, quando você deita e o dia já acabou e tudo, e você deita ali, você sente ainda as ondas. É uma sensação assim que eu não sei explicar o porquê, mas você ainda consegue sentir as ondas no mar. Porém, você tá deitado na cama, você tá até longe no mar, mas como você sentiu o mar o dia todo, quando você deita na cama, você ainda sente as ondas batendo em você. Aquela sensação, sabe? Então, é como se eu tivesse sentido essa sensação quando eu faço o devocional. E é maravilhoso, sabe? Agora eu gostaria que vocês fossem para Mateus 6:6. Em Mateus 6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. E essa palavra, ela é exatamente o conceito de devocional. Ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Porque o devocional, ele é isso. Ele não é simplesmente um título. Ele não é sobre religiosidade, a palavra. Ele não é sobre religião ou costume. Ele é relacionamento com Deus. Isso é o devocional. E realmente é com ele que reconhecemos, que conhecemos, né, quem Deus é e podemos amá-lo ainda mais. Agora eu queria que vocês fossem para Romanos 12. E Romanos 12 diz assim: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Romanos 12 para mim tem meu coração. E assim, Romanos 12, ele fala sobre a segunda etapa do devocional, que é ter uma vida de devoção. Senão vai esfriar, gente. Ter uma vida de devoção a Deus é literalmente viver as suas 24 horas estando no seu devocional. Ok, que o devocional é um tempo pessoal e íntimo que a gente tem com Deus. É um tempo meu e do Senhor, seu e do Senhor. A vida de devoção é literalmente colocar Deus como prioridade em tudo que você faz. É glorificar a Deus em tudo que você faz. Você acorda glorificando a Deus e ao dormir você glorifica a Deus. Isso é uma vida de devoção. É uma vida na qual
cada minuto do seu dia tem que, o seu pensamento, conscientemente ou inconscientemente, estar voltado para o Senhor. E acabar exercendo naturalmente os frutos do Espírito Santo, que é o amor, que é a bondade, a amabilidade, a mansidão, o domínio próprio, e etc. Então, tendo uma vida devocional, esses frutos do Espírito Santo vão ser exercidos, vão ser algo natural para você, sabe? Porque o seu inconsciente, o seu subconsciente, para falar a verdade, né? Tô falando errado, mas é o seu subconsciente e o seu consciente também, que às vezes a gente acaba pensando, né? Vamos pensar. Mas assim, eu tô trabalhando, mas o meu subconsciente tá pensando em Jesus Cristo. Então, eu vou viver como tal. Eu vou viver, sabe? Em tal situação, algo aconteceu que eu poderia agir de uma maneira totalmente diferente. Eu vou agir da maneira que Jesus gostaria e gosta que eu aja, sabe? Pra agradá-lo. E às vezes isso acontece inconscientemente. A gente, uma situação que a gente super falaria palavrão, porque, sabe, tá ali no calor do momento, mas ao invés de você se deixar levar por essa situação e acabar falando palavrão e acabar estourando, realmente explodindo a cabeça, você não faz isso. Você age totalmente diferente disso. Ao contrário disso, você age com sabedoria e domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Então, é isso que é ter uma vida de devoção para Deus. É literalmente glorificar Ele em tudo que você faz. No seu ir para a escola, no seu ir para a faculdade, ir para o trabalho, para o curso, ou ir para a academia, sabe? Ou, sei lá, ir para o Pilates. Enfim, tudo que você faz glorificando a Deus. Faz para Ele, por Ele, sabe? E cada minuto do seu dia é ser voltado para Jesus, sabe? No falar, nossa, Jesus, como o céu tá lindo, mesmo o céu nublado, sabe? Então, que você possa levar uma vida devocional, uma vida de devoção para Deus. E assim, exercer os frutos do Espírito Santo cada vez mais, que são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Eu oro para que cada um de vocês possam realmente viver isso, viver uma vida de devoção, viver uma vida voltada em glorificar a Deus em tudo que vocês façam. E que o devocional de vocês possam ser cada vez mais intencionais, buscando relacionamento genuíno com Deus. É isso que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, foi basicamente isso. Eu falei bastante, né? A palavra basicamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo. Foi um vídeo tecnicamente curto, eu acho, né? Porque eu tô gravando ele em partes, pra não ir esquecendo e pra, de vez em quando, dar aquela suadinha no nariz. Como eu disse, cada frase que eu falo, eu fico fanha. Mas que vocês tenham gostado muito desse meu primeiro vídeo. Se vocês quiserem que eu mostre como eu faço meu devocional, o que eu uso no meu devocional, como eu faço pra marcar a Bíblia sem vazar para outro lado, e etc. Enfim, ou como fazer um devocional, um tutorial para quem ainda não tem a noção de como fazer um devocional, se tem jeito certo, se tem jeito errado, enfim. Coloquem aí nos comentários, tá? E é basicamente isso, que Deus esteja com todos vocês. Falei a palavra basicamente de novo. Mas que Deus esteja com todos vocês, que essa palavra realmente possa tocar o coração de cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo. E é isso. Um beijinho da Sara e até o próximo vídeo.